Olá! Está começando agora o seu mais novo podcast de histórias. Esse é o JacuCast, com episódios semanais para você. Eu sou Gabi Aburachid e comigo nós temos Thalita Simplício. Oi, Thalita! Como está? Como se você está se sentindo botando esse projeto, tirando ele do papel, né? Botando ele no ar. Ai, como estamos, né, amiga? A gente toda organizadinha, tá tudo certinho, vai dar tudo certo. Vocês super vão animada, gostar. Nada organizadinho. No meu cérebro, pelo menos, não tá. Mas é isso, né, amiga? A gente vai fazendo. É sobre isso. Hoje, cada semana a gente vai abordar histórias de temas diferentes, né, Thalita? Uhum. Vão ser 4 temas, principalmente, mas que vão acabar variando bastante, né? Porque a gente vai ter principais: terror, criminal, real e de humor. Isso. Então, assim, se você quiser sugerir temas, casos criminais, né? Ou contar a sua história de terror, uma lenda urbana lá que sua avó contava para você quando você era pequeno, sei lá, histórias sobrenaturais que aconteceu com você, com seus amigos. Umas creepypasta. Né? Um quê? Umas creepypasta. Pois é! Sabe, assim, um mico seu, uma coisa legal, diferente que aconteceu com você. O que as pessoas têm que fazer, Thalita? Vocês precisam entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é jacucast.contato@gmail.com. E por lá vocês enviam a sua história, né? A gente só pede para vocês colocarem, por exemplo, eu acho que essa história cabe em terror. Então lá no assunto vocês vão colocar, lá entre parênteses, né? O título que vocês derem é terror. Então o título que vocês derem é criminal. E assim vai. Isso. E assim, já vou pedir que se vocês tiverem ideias aí para poder contar pra gente sobre histórias de fim de ano mesmo, Natal, Ano Novo, essas coisas, manda pra gente pros especiais de fim de ano. Lá no jacucast.contato@gmail.com. Não esquece. Então vamos começar, Gabi? Então assim, o Halloween passou aí, né? Esses dias. Então eu acho que nada mais justo esse primeiro episódio de histórias criminais, ser, né, sobre a verdadeira história das bruxas de Salem, né, Thalitinha? Exatamente. Então vamos começar, né, Gabi? A história que a gente vai contar agora, como a Gabi tinha falado, é sobre as bruxas de Salem. Para quem não sabe, não é só um conto que tem em vários filmes ou séries ou coisas de horror. Realmente aconteceu, né? O caso das bruxas de Salem, e foi bem pesado. Quando que aconteceu, Gabi? Esse caso ele se passa entre os anos de 1692 e 1693. Foram, assim, um ano, né? De casos torturas. Foram, assim, de pessoas sendo julgadas e tudo mais. Então, foram um ano bem tenso, né? Foi lá nos Estados Unidos. E, assim, os Estados Unidos, ele foi uma colônia britânica, né? E, paralelo a isso, eles viviam aí um governo no qual a igreja ela tinha muito poder, né? De decisão e tudo mais. E, nesse período, assim, principalmente ali naquela região da costa, uma região costeira ali dos Estados Unidos, onde fica, né, a cidade de Salem, os Estados Unidos estava passando pela Guerra dos 9 Anos, lá contra a França e tudo mais. Então, assim, essa guerra ela acabou que dizimou um monte de vilarejos ali próximos, né, da cidade de Salem. E muita gente acabou indo para lá, né? E esses sobreviventes, eles migraram para lá, para Salem. E, assim, foram várias pessoas diferentes chegando em Salem. Então, um monte de gente ficou morando nas ruas, teve que fazer assalto para poder sobreviver, né? Então, assim, várias coisas foram mudando. Com a maior quantidade de pessoas na cidade, tiveram que plantar mais comida para poder
atender essa população, e as plantações também não estavam conseguindo para a quantidade de pessoas, né, que existia lá na cidade. Então, assim, com isso, os alimentos, eles se encareceram, né, como sempre, essas coisas acontecem. O ambiente da cidade já não estava bento, né, resumindo. Então, assim, isso foi criando uma sensação de, sei lá, desespero, insegurança. As pessoas ficaram revoltadas com isso também. Até os ricos, eles ficavam mal, sabe? Começavam a ter disputa entre eles. E com eu acho que, tipo, esse clima todo na cidade, isso contribui muito para, tipo, histerias coletivas e tudo mais, né? Contribuiu bastante para o que aconteceu. Então, qual foi o primeiro passo que aconteceu para ter a famosa história das bruxas de Salem? A filha do primeiro-ministro de Salem, esse primeiro-ministro de Salem, ele era conhecido por ser uma pessoa muito rígida, gananciosa, mas ele era muito respeitado na cidade, apesar disso, né? E aí a filha dele, tanto a filha quanto a sobrinha, a filha dele, Elizabeth, ela tinha 9 anos, e a sobrinha, Abigail Williams, ela tinha 11 anos. Elas começaram, de repente, a ter uns comportamentos estranhos. Elas se contorciam, gritavam, arremessavam objetos, ficavam fazendo sons bizarros, tinham muita febre alta, elas relatavam que se sentiam picadas pelo corpo inteiro. Como se tivessem bichos subindo nelas, picando elas. Uma coisa mó bizarra, assim. E eu penso que o quê? Como essas crianças começaram a sentir essas coisas, e eram filhas e sobrinhas, né, da família desse pastor, né? Pastor? É pastor que fala, né? Era também. Ele era além de primeiro-ministro da cidade, ele era pastor da igreja da comunidade. Sim, então assim, ele tinha muito poder, né? E e esse poder atrelado, as pessoas também não gostarem muito dele e tudo, como diz, a fofoca começou a rolar, né? E várias teorias começaram a surgir em cima disso, de que elas estavam possuídas por demônios, e que isso era coisa de bruxa, que estava aterrorizando essas crianças. Não, né? E não só isso, né? Essa teoria foi endossada, né, pelo médico que eles chamaram para poder ver as meninas, para ver o que estava acontecendo. Acho que ele não sabia o que falar, né? E aí ele disse, o diagnóstico dele sensacional foi o quê? Bruxaria. Óbvio. Com certeza. Não tinha mais nada para dizer que poderia ser. Doenças? Nunca. Jamais. Bruxaria, com certeza. Então, o que aconteceu? As crianças, elas foram expostas, né? Porque inicialmente foram essas duas, mas depois foram aparecendo mais crianças que estavam tendo os mesmos sintomas. Mas então elas foram expostas a um interrogatório, que ninguém sabe bem como que aconteceu, né? Mas, enfim, interrogatório nessa época, vocês sabem, né? Assim, eles foram conversar com as crianças, a gente não sabe bem, né, de que forma foi feita essas perguntas, nem se foram, tipo, acusatórias, né, mas eles conversaram com as crianças, e o que se sabe é que 3 nomes saíram de lá. Agora, de qual forma isso foi extraído delas, é que ninguém sabe, né? Enfim. E aí, esses 3 nomes foram quem? Foi a Tituba. A Tituba era escrava do Paris, era a responsável por cuidar das crianças, né? E o que se tem é que a etnia dela, ou ela era africana, ou ela vinha da América Central. A outra o outro nome foi a Sarah Good, né? Ela é moradora de rua, e a Sarah Osborne, que era uma idosa e pobre. Que vivia sozinha. Mas, então, tipo, todas essas mulheres tinham características que para eles era tido como bruxaria, como pode ser uma bruxa, mas só porque elas eram diferentes, né? Exato. Então, o que aconteceu? As 2 Saras negaram até o final.
Agora, a Títuba, eu acho que ela pensou assim: então vocês vão tocar o terror comigo, vocês vão ver então. E tacou fogo no parquinho. Por quê? Ela falou assim: fiz pacto com o demônio mesmo, assinei um livro, tem muito mais bruxa nesse Salem. E a gente vai acabar com todos os puritanos. Várias coisas contribuíram para isso, né? Primeiro que ela sentiu, com certeza ela sentiu que ela ia ser condenada, independente do que ela falasse ali nessa hora, né? E ela, por ela ter uma cultura diferente da cultura daquela época dos Estados Unidos, hoje já se sabe que várias coisas que ela disse no relato dela vieram, né, do voodoo, histórias do voodoo e tudo mais. Então, assim, provavelmente ela inventou mesmo essas coisas porque ela já sabia que a condenação dela era certa. Mas ela não queria rodar sozinha. Exatamente. Como ela não queria rodar sozinha, o que ela falou? Tem muito mais bruxa por aí, né? Uhum. E aí que virou o caos. A histeria ficou pior ainda. Aí os vizinhos começaram a apontar um pro outro, falar que era bruxa, que era isso, que era aquilo, que ajudava. Qualquer coisa foi virando motivo para poder condenar alguém, vamos dizer assim, para poder julgar alguém, né? O que gerou mais pânico ainda foi quando apareceu uma nova suspeita, Martha Corey, o nome dela, que essa Martha, ela era assim, a beata, ela era super ativa na igreja, ela era cristã. Então, se ela, na cabeça do povo, né, se ela era bruxa, nossa senhora, qualquer um podia ser. Exatamente, porque tipo, se alguém que teoricamente tem Deus, tem a luz, né, pode ser uma bruxa e pode estar trabalhando para o demônio, como se diz, né? Sim, e aí o que aconteceu? Outras acusadas que foram aparecendo foram seguindo o exemplo da Títuba. Não vou rodar sozinha. E aí falavam que estavam atormentando as meninas em nome do diabo. Porque lembrando, não parou de aparecer criança com mais sintoma. Tava aparecendo mais gente com mais sintomas. Então tinha muito mais gente sendo acusada de bruxa. E temos que lembrar também que esses interrogatórios não eram interrogatórios assim, leves, lindinhos, né? Oi, tudo bem? Você gostaria de se declarar culpada? Não. Era um interrogatório à la ditadura. E bem pior ainda. Muita tortura. Então, assim, várias pessoas assumiam crimes que não tinham feito porque estava sofrendo demais ali com as torturas, né? Então, por causa da quantidade de gente que estava aparecendo, no mesmo ano foi criado um tribunal especial para casos de bruxaria. Quem criou foi o governador William Phipps, acho que é assim que fala. E aí o primeiro julgamento oficial desse tribunal foi o julgamento da Bridget Bishop. Essa Bridget Bishop, ela foi acusada de ser, olha só, vamos lá, gente, todo mundo sendo acusado de ser bruxa, de ser fofoqueira, promíscua. Ela foi delatada por bruxas que já tinham confessado antes e teve uma testemunha, essa testemunha eu achei ela sensacional, que falou que viu ela roubando ovos e virando um gato. Então, eu queria acrescentar uma coisa. Então, essa mulher, ela estava passando por dificuldades, igual eu falei. Várias pessoas naquela época estavam passando por dificuldades financeiras e tudo mais. Então, muita gente passava fome mesmo. Essa mulher, ela entrou lá para roubar um ovo. Gente, pelo amor de Deus, claramente era para comer. Não era um ovo para fazer bruxaria, né? Então, assim... Tudo bem, como diz, né? Fazer fofoca pode ser ruim em alguns aspectos. Mas, tipo, a pessoa roubou um ovo e isso é motivo para ela estar
sendo acusada de bruxa, aí é uma coisa assim. Ela surreal, foi a primeira né? pessoa enforcada sobre a acusação de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua e roubar um ovo. É isso. Culpada também sou, pode me enforcar. É bem assim. Muito fofoqueira. Então, o que foi acontecendo, gente? Foram acontecendo cada vez casos mais absurdos. O pessoal se baseava em coisas, tipo assim... Primeiro que quem era julgado não tinha direito a ter testemunha a favor, tá? A pessoa só tinha testemunha contra e tinham vários testes absurdos que eram feitos para comprovar se a pessoa era bruxa ou não. Depois a gente vai falar sobre esses testes. Em geral, a gente também tem que pensar que esse tribunal que foi feito para isso, todos esses testes, tudo isso de tipo não deixar a pessoa ter testemunha ou, por exemplo, as torturas pesadas que tinham, era para a pessoa confessar. Não importa se ela fez ou não fez, mas eles queriam uma espécie de aval para as coisas ruins que eles estavam fazendo, porque todos eram cristãos. Então, você não pode fazer uma monstruosidade dessa, a não ser que realmente essa pessoa seja isso que você pensa que ela é, né? Então... Sim, gente, foi Inquisição 2.0, agora na América. Exatamente. E aí, o que acontecia? Mensalmente, o número de mulheres enforcadas, de pessoas, né? Porque teve alguns homens também que foram julgados por bruxaria. Um dos casos mais conhecidos foi um cara que foi esmagado por pedras nessas execuções. Mas a maioria das pessoas eram mulheres que foram enforcadas, né? No total, houveram 20 execuções por enforcamento. E teve mais de 150 suspeitos que foram julgados e ficaram presos por muito tempo. E assim, esses 20 que foram mortos assim, igual você falou, foram enforcados e mortos. Mas Isso. assim, dentro desses mais de 150 pessoas que foram julgadas e ficaram presas, muitas delas morreram, até mesmo antes do seu julgamento, porque pelas condições precárias dos lugares e tudo mais, pelas torturas e tudo mais que foi acontecendo ali. Sim. E detalhe, isso pessoas, né? Porque também tiveram muitos animais que foram condenados à morte. Por quê? Porque o povo falava que os pets que as pessoas tinham eram demônios que estavam tomando forma daqueles animais, né? Então, cachorros, gatos, enfim, animais no geral que as pessoas tinham eram mortos. Se você fosse uma bruxa e tivesse um animal, esse animal, consequentemente, era um demônio. Não era um animal de estimação, como os outros qualquer, né? E às vezes você seria acusado de bruxa por ter um animal. Era ridículo, assim. A gente tá rindo, mas foi uma coisa horrorosa. Horrível, que aconteceu. Né? Sim, com certeza. Teve criança, gente. Um monte de criança foi presa, passou muito tempo na cadeia, né? Várias crianças morreram dentro da cadeia porque eram condições horríveis. Sim. E aí, os julgamentos parecia coisa de lunático mesmo, porque às vezes a pessoa chegava falando que teve sonho, que teve uma visão, e aí às vezes a pessoa tinha uma pinta, a pessoa falava que era um sinal do demônio no corpo da pessoa, e a pessoa ia ser morta, enfim. Coisas absurdas. Todas elas, a lista, com certeza eu estaria condenada, sem dúvida nenhuma. Então, o que aconteceu? Com o passar dos meses, né? Lembrando, gente, isso tudo foi no período de 1 ano, mais ou menos 1 ano isso. Então, com o passar dos meses, uma das pessoas que intercedeu por essas pessoas foi o presidente de Harvard, da época, que ele pediu ao governo para não considerar sonhos e visões como evidências em testemunhos. E o governador lá, o tal que a gente falou antes, ele considerou esse pedido, ele aceitou esse pedido, sabe por quê? Porque a esposa dele foi acusada de bruxaria.
Exatamente. Que loucura. Senão ele também nem teria aceitado, né? Então, assim, foi bom, teoricamente falando, né? Mas antes também disso acontecer, né? Já tinha sido muita gente morta só por causa de um sonho, né? Uma visãozinha, né? Não, eram os vizinhos, sabe, o vizinho chato. Você não gostava dele, falava que ele jogou uma pedra, tropeçou em alguma coisa, é bruxa. Era assim. Ai, Deus. E aí, o que aconteceu? Com isso, as acusações foram começando a diminuir, né? Digo começando a diminuir, acho que foi mais ou menos outubro ali do ano que aconteceu. Foi um mês que tiveram 56 acusadas, e dessas 56, só 3 foram condenadas. E aí, a gente ri, mas a gente não tá rindo de felicidade. É aquele famoso riso de nervoso, né? Sim, cara, porque é sem condições. A gente não acha que pode acontecer uma coisa dessas, né? E aconteceu. Enfim. E aí, dessas 3 foram condenadas. E as outras pessoas que estavam presas, né, foram liberadas em maio do ano seguinte. Foram perdoadas em maio do ano seguinte. E aí, gente, depois disso, em 1711, ou seja, foram muitos anos depois, essas famílias receberam 600 libras como indenização, as famílias das vítimas. Só que o estado de Massachusetts, sabe-se lá como fala isso, ele foi se desculpar formalmente só 250 anos depois disso ter acontecido, em 1957. É um absurdo, e teve uma lei, cara? também, né, que restaurou os nomes, né, de alguns dos condenados dessa época. Mas, assim, a gente pensar que demoraram tanto para poder se redimir, entre aspas, tanto com as famílias, quanto com pedir perdão, né, igual você estava falando, é surreal, porque foram vidas, né, vidas que foram tiradas por coisas bobas. E, assim, essas desculpas teriam que ter vindo bem antes. Não, e é sem noção, né? Porque eles claramente já tinham reconhecido o erro lá em 1711. Sim. Qual seria o problema deles terem pedido desculpa, tipo assim, formalmente, naquele ano? Sim, porque foram mais de 150 pessoas que foram presas e acusadas de bruxaria, né? Tiveram 20 pessoas que morreram, tipo, e foram torturadas. Várias coisas aconteceram e não foram... 20 pessoas que receberam a sentença, igual você tinha falado exatamente, antes. De morte. Então, é uma coisa surreal, assim. Esse pedido de desculpas teve tão tarde, né? Mas pelo menos veio. E, assim, hoje em dia, como algumas pessoas já sabem, existe, né, um museu, um memorial lá na cidade de Salem, contando a história e também, assim, falando sobre as vítimas e, né, em homenagem às vítimas e tudo mais. Mas também porque tudo virou também várias coisas, né, que hoje em dia várias histórias foram inspiradas, né, na história original de Salem e tudo mais, né, e assim, ao longo dos anos foram como dizer assim, a imagem das bruxas e etc., da magia em si, foi se desconstruindo, né? E as pessoas pararam de ligar isso a 100% a uma coisa ruim. Entende? Melhor, né? Então... E aí, hoje em dia, né, sabe-se que o que aconteceu em Salem, nessa época, foi um caso de histeria coletiva. Sim. E tudo poderia ter sido reduzido a partir do diagnóstico do tal do médico, né? Sim. Hoje, um possível diagnóstico real das meninas que aconteceu lá, as loucuragens lá que elas estavam, seria uma contaminação por um tipo de fungo, né? Eu vou até ler aqui, gente, porque, né, técnico.
é uma contaminação por um tipo de fungo encontrado em centeio, trigos e outros cereais. O contágio por esse tipo de fungo pode causar vômito, contrações musculares e alucinações, né? O que explica as coisas que elas estavam sentindo, quando elas sentiam, tipo, picando os animais e tudo. Seriam alucinações causadas por esse fungo. E uma das pessoas que foram mortas, torturadas, né? Torturadas até a morte lá, era um homem que, por sinal, ele foi morto porque ele estava, teoricamente, do lado das bruxas. Porque ele falou isso, que achava que era um problema físico, não espiritual, e que era para eles analisarem isso também, entendeu? Não era tipo, eu não estou defendendo ninguém. Eu não estou defendendo ninguém, eu só quero que vocês olhem isso a fundo, né? Só quero que vocês pensem. Pesquisem isso e tal. Mas não foi o caso, né? Não foi o que aconteceu. Ele morreu porque ele estava, teoricamente, defendendo as bruxas. Então, consequentemente, ele também seria um bruxo, né? Ou ele estaria possuído pelo demônio também, não sei. Então... Não, inclusive, sobre esse fungo, eu lembro até de mais tempo atrás que eu tinha visto um episódio de... Nossa, velha, né? De Dr. House. Lembra? Lembro. Dr. House. Então, um dos episódios, eu lembro até hoje, que ficou assim um tempão, eles não conseguiram achar de jeito nenhum o que o menino tinha. Ele alucinando e tendo convulsão, e enfim, vomitava e tal. Tudo isso que essas meninas estavam tendo, o cara tava tendo. E aí, tipo assim, pra descobrir o tal do diagnóstico, deu um estalo, assim, na cabeça do House. Ele foi lá na casa dele e quebrou a parede do quarto do menino. Nossa. Por dentro da parede, tava toda de fungo. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu acho que eu lembro desse episódio. Pois é, nossa, tava todo de fungo, assim, então a casa inteira tava contaminada com esse fungo. Ele tava tendo uma reação, tipo, alérgica ao fungo, à contaminação por ele. Uhum. Pois é, umas coisas que dá pra, como diz, né, é uma coisa tão física e assim, não sei como, mas atrelaram isso à bruxaria e numa época, como diz, isso aconteceu mais de 300 anos. Depois da época das Inquisições, da caça às bruxas, que aconteceu lá na Europa, né? Assim. E eu acho que, de certa forma, um pouco, esse caso teve sim influência europeia e tudo mais, mas é engraçado porque foi nos Estados Unidos, num período bem distante, em uma época que essa conexão global era bem quase inexistente, né? Era uma coisa bem pequena. Então, sim, eu acho assim interessante no sentido de como uma coisa chegou, entendeu? Chegou tão longe assim. Pensando que eles são colonização de lá, né? Inglesa. Pensando que foi dos principais cenários. Ser uma colônia inglesa provavelmente foi o que influenciou. Gabi, eu separei aqui também alguns testes, né? 10 dos testes que eram feitos para ver se as pessoas eram bruxas. Vamos fazer esse teste, gostei. Fazer esse teste não, pelo amor de Deus. Vamos fazer o teste, vamos descobrir se a gente ia ser morto. O primeiro teste, ele chama o despertar da bruxa. A imagem que tem aqui é horrorosa, Deus me diga. Esse despertar da bruxa, eles colocavam um aro de ferro na boca da mulher. Ela era presa na parede e aí ela não conseguia, não conseguia descansar a cabeça, nem esticar a cabeça, nem nada. Porque eles tinham que deixar ela acordada pelo tempo que precisasse. E aí, a partir daí, a pessoa começava a ter alucinações. Então, quando ela começava a alucinar,
ela falava várias coisas, tipo, que podia voar, que podia virar animal, que participava de ritual satânico. Esse era um dos testes. Deixava a pessoa tão ferrada que ela começava a falar qualquer coisa. Então, para eles, isso chamava o despertar da bruxa. Nossa, eu passo total esse teste. Você não queria fazer, meu anjo? Vamos fazer. Não, obrigada. E parece que, assim, parece um garfo, né? Um finco aqui, assim, Isso, parece que fica um garfo, assim, no queixo e um no peito. E um no peito. Deixa Nossa. reto, assim. É Esse horrível. instrumento de tortura é horrível. Muito horrível. O próximo teste era o teste do toque. Então, o que acontecia com esse teste do toque era o seguinte: as pessoas que eram acusadas, elas iam e tocavam a pessoa que estava com doença. O que aconteceu, né, para isso ser considerado um teste, foi o seguinte: tiveram duas meninas que estavam de uma forma que elas estavam com o pulso fechado, né, os punhos cerrados de uma forma muito forte. Sim. E que falavam que ninguém conseguia abrir os dedos dela. Ninguém. Então, quando as mulheres acusadas tocavam nelas, elas abriam rapidinho a palma da mão. E aí, para poder testar se era mentira ou não, o juiz vendou as meninas e fez vários membros da corte tocar as mãos das meninas. E aí elas tiveram a mesma reação. Toda vez que alguém tocava a mão dela, abria a mão. Toda vez. O que provaria o quê? Que elas estavam fingindo, certo? Não, todo mundo é bruxo. Exatamente. As meninas foram consideradas culpadas e foram enforcadas, as que foram acusadas. Meu Deus. Próximo teste. Nada. Não, nada. É sem noção. Sem noção. Faz sentido. Nada. Aí o próximo teste foi a cremalheira. A cremalheira, para quem não sabe, era um coisa de tortura que amarrava assim, os pés e as mãos da pessoa. E aí eles iam esticando, sabe? Aquelas coisas igual no desenho animado, que o povo puxa para todos os lados, assim, vai esticando. Igual aquilo, só que a gente é de verdade, né? Que horror. Nossa, tô imaginando. Jesus. Horrível, horrível. E aí, as articulações das vítimas eram deslocadas, separadas completamente. Enfim. E aí, com essa tortura, qualquer um se considerava culpado por qualquer coisa, né? Convenhamos. Eu acho que na primeira estalada que desse, eu já tava falando qualquer coisa que eles dissessem pra eu falar. Aliás, eu acho que na hora que fossem pra me colocar lá, eu já tava me mata enforcado, melhor que isso. Que horror. O próximo teste era o teste das picadas. O que eram as picadas? Agulha? Quase isso. Mosquito? Era exatamente isso, a agulha. Eles pegavam uma agulha grossa e picava em todo o corpo da pessoa. Todo o corpo. E antes disso, a pessoa era despida completamente na frente da corte. Lembrando, gente, essa época, né, não tinha nem calça para mulher. Era aquele saião e tal, não podia mostrar o corpo. Então pensa na humilhação, né? Claro, com certeza. A pessoa era totalmente Isso já é despida. humilhante em qualquer situação. Sim. Não, aqui ainda dava para dizer que se colocasse um biquíni, né, pelo menos, para poder olhar, né, mas na época nem biquíni. Enfim, despia a pessoa, e aí a pessoa tinha todos os pelos do corpo raspado, da cabeça aos pés. Então, o picador, que era a pessoa que vinha com a agulha, ele ia procurando a tal da marca do diabo, onde ia picando o corpo da pessoa várias vezes com uma agulha grossa.
Então, onde a pessoa não sangrava ou não causasse dor, provava que ela tinha um contrato com o diabo. Ali era a marca do diabo. Onde não sentia dor ou não sangrava. Exatamente, mas a maioria das mulheres confessava só para poder acabar com a humilhação, claro, né? De estar lá pelado na frente de todo mundo. Com certeza. E também depois, né? Porque eles estão te picando, não vai ser com delicadeza, né? Deve estar rasgando seu corpo. Então, exatamente. O próximo, visgoçar. O que é esse tal desse visgoçar? Eles eram garotos crianças, tá, gente? Criança mesmo. Que acreditava ter o poder de identificar o invisível estigma diaboli, que chama, que é nada mais nada menos que a marca do diabo. De novo essa tal da marca do diabo. E aí dizia que eles conseguiam ver, né, indicar o invisível na testa da bruxa. A marca era na testa. E aí, depois dos cultos nas igrejas e tal, esses meninos, eles apontavam para algumas mulheres e falavam que elas eram bruxas. E às vezes, assim, só nessas... Porque eu acredito que era criança, né? Para eles devia ser brincadeira. Mas, na verdade, eles consideravam que criança era um ser puro, né? Um ser sem maldade. Exatamente. Então, por isso eles confiavam muito no que a criança falava ou fazia. Porque para eles era um ser puro. Mas a gente sabe que criança tem uma imaginação fértil, criança, o que falam para ela, ela escuta e reproduz. E assim vai, né? Sim, gente. Elas não sabem também a consequência dos atos delas. Não, e outra coisa. Os visgoçar, né, essas crianças, eles ganhavam dinheiro. Eles eram pagos para cada bruxa identificada. Nossa! Então, muito órfão, mendigo, falava que era visgoçar para tentar ganhar dinheiro. Claro, com certeza. Nossa, meu Deus. E era uma profissão perigosa, porque às vezes a família das pessoas que eram acusadas pegava essas crianças e espancava até a morte. E assim, mas para quem teoricamente não tem nada, tá vivendo na miséria e tudo mais, o que ela tem a perder? Né? Exato. Se ali eu vou conseguir ganhar um dinheiro, eu tô indo. Próximo, por afogamento. Esse de afogamento tem muito em filme, muita coisa que é tipo assim, amarra não, joga a pessoa na água. Sim. Se ela boiar, é porque ela é culpada, né? Ou por ter renunciado ao batismo, ou porque usava o poder mágico para boiar e evitar se afogar, enfim. Gente, mas todo mundo sabe boiar quase. Você sabe boiar? Eu sei boiar. Eu sei boiar. Então. Bruxona. Ah, meu Deus. Uso meus poderes mágicos para flutuar. E se ela não flutuasse, né, ela ia afundar e afogar. Então ela era inocente, porque ela se afogou e aí ela ia ser aceita no céu. No céu, porque ela vai morrer de qualquer jeito, não é mesmo? Exatamente. Para eles era muito melhor que ela morresse e fosse aceita no céu do que ser considerada bruxa. Claro, com certeza. Mas aí que tá também, né? É essa a questão. Eles queriam a aprovação para não falar que foi. Eu tô matando um inocente? Nunca. Eu tô matando uma pessoa que tá possuída. Não. E o outro, esse daqui eu achei assim incrível. Pesando a bruxa, que chama. Acreditava-se que a bruxa não tinha alma. Então era algo físico, né? Então, o que acontece? Tinha que pesar a pessoa para saber se ela tinha alma ou não. E como que isso acontecia? Pegavam mulheres que tinham um peso adequado, que já eram comprovadas inocentes, e colocava de um lado da balança. Do outro lado da balança, colocava-se a mulher que era acusada como bruxa.
Se a mulher acusada como bruxa fosse mais leve, acho que essa era a única que eu não ia ser acusada de bruxa. Se a mulher do outro lado da balança fosse mais leve que a do outro lado, que já era considerada inocente, era sinal de que ela não tinha alma, ou seja, só podia ser bruxa. Meu Deus do céu. Uhum. Essa daí, muita gente com certeza deve ter morrido nessa aí. Não, com certeza. Tá tudo com lá. certeza. Aqui, Passando fome, trabalha igual doido. Uhum. Além de pesar desse jeito, assim, com outra mulher, também era usado uma bíblia de ferro, é isso? Contra uma bíblia pesada encadernada em ferro. Se a balança não se equilibrasse, a mulher era condenada como bruxa. Ah, tá. A bíblia de ferro, ela tinha o poder do equilíbrio, né? Da alma da pessoa. Tipo isso, devia ser isso mesmo. Que horror. Que loucura. Ah, não. O outro, verificação de cadáver. Esse daqui, pelo amor de Deus. A pessoa que fosse acusada, ela tinha que... E nesse caso era se a outra pessoa morresse, né? Uhum. Se a outra pessoa morresse. Então o acusado, ele tinha que chamar o nome da pessoa morta, Deus me livre, andar ao redor do cadáver e tocar as feridas do corpo do cadáver. Então, se surgisse sangue, se o corpo se movesse ou se a vítima começasse a espumar pela boca, o suspeito era considerado culpado. Né? Ou seja, todas as reações, né? Quando uma pessoa morre, o cadáver ele tem essa reação de expulsar fluidos, às vezes dá umas tremidinhas mesmo, enfim, é horrível, dá uns espasmos e tal. Tudo isso, se a pessoa sendo julgada tivesse o azar disso acontecer enquanto ela tocava ali, acabou, morria. Mas o cadáver... tá. Quem morria era a pessoa que tocava. Uai, meu anjo. Que confusa. Tá tudo bem, eu te aceito. Obrigada. Mas aqui, deixa eu te falar. Se você for perceber, eles não usavam só um tipo de método de tortura para cada pessoa. Eram vários. Então, vários. Assim, todos esses métodos são feitos para isso, para você dizer que você é culpado. E, tipo, tudo bem um não funcionar com você. Um desses outros 300 vai funcionar. E você vai dizer que você é culpado. Uhum. E aí, tchau. Morreu. Gente, o próximo teste era seios à mostra. O que é isso? Isso daqui era principalmente para as pessoas que tinham animais de estimação, tá, gente? Dizia-se que a pessoa, quando ela tinha na volta do seio alguma marca, alguma pinta, cai de novo na parte de pinta, né? Era pinta, marca de pele, marca de nascença que tivesse nessa região. Era um mamilo. Para alimentar dado seu pelo animalzinho. Para alimentar o demoninho disfarçado de pet que você tem em casa. Então eles eram amamentados por esse mamilo especial. Comprovando que você é uma bruxa e seu animal é o Satanás. Exatamente. Mas tinha que pedir para elas dar o jatinho do leite, né? Aí eles iam ver que não faz nada lá, né? Ah, não. Mas aí eles iam falar que só sai quando o demônio tá chupando. Exato. Não, tinha tudo justificado. Nada passa. Não. E aí o último era o ser incapaz de chorar. Esse ser incapaz de chorar, ele foi baseado num documento medieval, tá? Que falava sobre bruxas e suas práticas e dava os métodos para conduzir julgamentos e puni-las.
Tá. Aí, ó, esse livro, aí, ó, tá revelando aí pra nós. Esse livro é da época da Inquisição, gente. Sim, exato. Porque foi aí, tipo, na Idade Média que rolou a aquisição, essas caças às bruxas e tudo mais. Então, podia muito bem ser onde a referência deles, né? Vamos dizer assim. Sim, esse livro, ele se chama o Malleus Maleficarum. Não, Malleus Maleficarum, né? A tradução é O Martelo da Bruxa. Foi escrito em latim por 2 monges alemães. Este livro, ele afirmava que as bruxas, elas eram incapazes de derramar lágrimas reais quando colocadas diante de um juiz, ou mesmo quando submetidas à tortura. Então, assim, eles tinham que desconfiar das mulheres na hora que estivesse caçando as bruxas, porque provavelmente as lágrimas que estivessem saindo seriam fingidas, eram lágrimas de cuspe no próprio rosto, né? Elas cuspiam e passavam, assim, para fingir que era lágrima. Só que, né, nesse período, a falta de cuidado de saúde, higiene pessoal e tal, acontecia muitas infecções nos canais lacrimais. Então, a pessoa realmente, quando estava com isso, não conseguia derramar lágrimas. Né? Isso acontecia muito com os idosos. Então, as mulheres idosas, elas acabavam sendo muito executadas como bruxas por causa de problema de saúde. Mas tudo, basicamente, muitas das coisas têm explicação médica, né? Só Sim. que o baixo conhecimento deles a respeito disso e o grande poder das igrejas nesse período, né? Junto acabou. Aí tudo vira bruxa. Exatamente. Gente, era absurdo, né? Minha avó ia morrer aí, ó, porque ela não ela tem o canal canal lacrimal zoado, não chora não. Tem que botar os coliriozinhos ali pra fingir. Pois é. E isso, gente, um caso de histeria coletiva absurdo que gerou aí pra nós hoje, né, muitos filmes. Sim. Diagnósticos melhores. Muitos filmes, séries e documentários e tudo, né? Mas que, assim, pelo menos veio como lição também, né? Porque foi uma coisa horrível que aconteceu, né? E que foi absurdo. Eu espero que nunca mais aconteça nada parecido, né? Sim, porque nem foi um verdadeiro massacre. Sim. Enfim. E agora, algo que a gente faz, que a gente definiu que a gente vai sempre fazer, né, ao final das histórias. Sim. Nós vamos dar indicações. Recomendar algo para vocês. Não tem muito uma regra, mas é o que a gente acha legal, e se vocês quiserem, né, se desfrutar dessas ideias, vocês fiquem à vontade. Isso, pode falar primeiro, Gabi. Então, eu queria indicar para vocês, na verdade, assim, quem mora em São Paulo ou que vá conhecer São Paulo, né, vai visitar São Paulo, porque como a gente não mora nos Estados Unidos, se você morar nos Estados Unidos, vá lá conhecer o museu de Salem, né? Que fala isso é. Salem. Mas esse se você é o primeiro. Isso aí é o principal. Mas se você mora nesse meu querido Brasil de meu Deus e assim não está aí pensando em ir para os Estados Unidos tão cedo por motivos de tempo e dinheiro, né? Quem sabe você não mora em São Paulo ou vá para São Paulo em algum momento. E aí você pode visitar o Museu de Magia e Bruxaria que existe lá em São Paulo. O que eu achei legal do museu é porque ele conta sobre a história da magia, né, e como ela existe nas diversas culturas e religiões,
Mas lá também tem uma ala que é dedicada à época da Inquisição, né? E conta essa história também. E eu achei isso super interessante, acho que super casa aqui com o que a gente está falando nesse tempo todo, né? E eu acho legal que ela também tem uma lojinha de coisinhas, né? Do universo da bruxaria e tudo mais. Eu acho isso divertido. Uhum. E assim, como quem não quer nada, como a gente também tá falando aqui, querendo ou não, Halloween acabou de passar. Eu sei que nós já estamos em novembro, mas o novembro é o limbo, né? Entre Halloween e Natal. Então, vou recomendar ainda assim, porque eu amei. Eu achei uma playlist lá no Spotify. Ela é da Femingos. Ela criou uma playlist chamada Halloween 2021. Eu amei essa playlist. Ela tem umas músicas muito vibes. Ela é muito legal. Depois vocês dão uma olhada lá. Até eu vou olhar. Enfim. Já as minhas indicações, né? Primeiro, para quem ama alguma coisa oriental. Eu vou indicar uma novel. Essa novel tem no Wattpad. Que chama Novos Tempos, Novo Inferno. Eu fui para essa vibe de Halloween também, né? Que me lembrou. Essa novel é muito boa, ela é muito engraçada. É um carinha que ele tá recém se formando em programação. E aí ele procura uma empresa, ele vai fazer uma entrevista de emprego para uma empresa pequena e tudo. E aí ele descobre que todos os colegas dele, na verdade, são fantasmas, são pessoas mortas. Enfim, a partir daí várias coisas vão acontecendo. É muito boa essa novela, é muito engraçada. Pra quem gosta de BL, é ótimo. Legal. Meio que um humorzinho assim, eu acho engraçado, eu acho legal. É muito bom. Minha segunda indicação a gente vai mais pros clichês aí, né? É a série Salem. Tem no Star. Eu nunca tinha conhecido ela, na verdade, essa série. Agora que você falou dela aí, que tinha comentado comigo que você ia indicar ela. Nossa, eu achei super interessante, tô doida pra assistir. Pois é, eu recém comecei a assistir, mas parece muito boa. Muito bom. Então foi isso o episódio de hoje. É isso, gente. Olha, vamos lembrar se você tiver uma história para você contar ou quiser indicar alguma coisa, né? Entre em contato com a gente pelo e-mail, jacocast.contato@gmail.com. E assim, siga a gente lá no Instagram, que é jacocast também, @jacocast, que nós vamos começar a postar lá os episódios e também se a gente pode no Stories também de vez em quando pedir dicas e conversar com vocês. Então, assim, terminamos de criar o Instagram, então vai lá e segue a gente para poder ficar atento nos dias que vão ter episódios novos, né? Mais alguma coisa, Thalita, que eu estou esquecendo? Bom, é isso mesmo. Não deixe de mandar para nós a sua história. E muito obrigada. É isso. Escuta a gente aqui hoje no Spotify, escuta a gente no YouTube também, tem link lá. E assim, só bora que bora. E até o próximo episódio do JacoCast. Tchau, tchau. Bye.